Eu quero pedir a vocês que se coloquem em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Viu, Márcia? Dá um abraço na sua família, tá? No seu papai, sua mamãe, pessoas que nós temos um grande respeito e carinho. Toda a família. Deus abençoe vocês. Abram as vossas Bíblias em Jó 33, 4 e 9. Desculpa aí o equívoco. Já encontraram? Vou ler. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O 9. Limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. A igreja pode sentar, por gentileza. Eu tenho apenas 15 minutos para ministrar a palavra. Eu espero que vocês entendam duas vertentes da vida, duas situações na vida de Jó. Estamos chegando ao final do ano. Eu sei que muitos passaram por dificuldades, desafios, momentos bons, momentos ruins, ou alguém ou outrem não teve nenhuma dificuldade, está terminando este ano totalmente realizado, sem qualquer dificuldade. Graças a Deus por isso. Jó, ele teve dois lados da sua história. E eu quero falar alguns pontos que são fundamentais e que acontecem sim na vida do ser humano. Não pense você, que estamos livres de enfermidades, vida financeira difícil, de alguma perseguição, de um desemprego. Este ano, eu sei que muitas pessoas perderam o seu emprego, passaram ou ainda estão passando por suas dificuldades. Isso faz parte da história do ser humano. O importante é que você se mantenha de cabeça erguida. Jó, no capítulo 29, ele diz assim: ah, quem me dera ser como fui os meses passados, ou nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó, ele estava passando por uma dificuldade tão grande, tão difícil, que ele citou uma parábola descrevendo, relatando que no passado Deus o guardava, mas na verdade Deus não tinha abandonado a Jó. Eu quero falar para você que está aqui nesta noite: Deus não te abandonou. Se você não conseguiu tudo que imaginava em 2017, Deus continua contigo e Ele quer te dar vitória. As perdas, as dificuldades estão na vida de todos, repito. E Jó diz assim no versículo 3: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Ou seja, Jó viveu momentos na vida que ele entrar em uma treva, em um momento de luta, era tranquilo. O inimigo não o atingia. Ele era intocável, tudo estava bem, vida financeira, a família, a saúde, a esposa, os amigos, os bens, a fazenda, tudo estava ao seu alcance. Então, quando ele entrava em qualquer dificuldade, era mesmo que nada. Patrícia, mesmo que nada, Jó estava bem, muito bem, e ele nem sentia porque estava bem. E ele diz ainda
No verso 4, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Ele foi profundo aqui. Eu quero revelar algo aqui para a igreja. Cada pessoa, de per si, deve ter um segredo com Deus. Se você ainda não trabalhou isso na sua vida, acorda para esta realidade. Tem atitudes que nós tomamos que a bênção recai com mais facilidade em nossas vidas. Às vezes, pode ser alguém que adora. A pastora Isaura, por exemplo, todo dia, isso é todo dia, exceto quando ela está viajando, ela não faz isso em casa. Mas todo dia a pastora Isaura vai lá para a parte externa da nossa casa, senta numa cadeira, canta vários hinos, lê a palavra e ora. Ela tem um segredo com Deus. Às vezes pode ser você ter o costume de ler a palavra todo dia, de você orar pelo pão agradecendo todo dia, ou ao levantar, dobrar os seus joelhos e orar a Deus. À noite fazer também. Outros, quando acordam de madrugada, leem a palavra, oram. E vocês sabem que ter segredo com Deus é muito importante. Sansão tinha um segredo com Deus. No dia que ele revelou esse segredo a Dalila, ele se acabou. Onde estava o segredo de Sansão? Ele era nazireu. Deus falou para a mãe: não coloque navalhas na cabeça desse menino. Esse menino será um menino forte, poderoso, que vai ganhar as batalhas. Nunca revele este segredo. Mas Sansão revelou o segredo que ele tinha com Deus. E nós vemos que Jó, ele não revelou esse segredo. Ele manteve esse segredo com Deus. Mas o diabo, certa feita, ele foi assunto aos céus. Os anjos iam se apresentar a Deus e o Satanás foi no meio. Só que quando ele chegou lá no meio dos anjos, Deus perguntou para ele: de onde é que você vem, Satanás? Ele disse: eu venho de rodear a terra. Porque ele vive rodeando. Ele vive lutando para destruir pessoas. Aí Deus perguntou para Satanás: você viu meu servo Jó? Vi. Homem íntegro, Deus falando, fiel, abençoado, temente. Aí Satanás disse: dá para ele tudo que ele precisa, ele tem tudo. Deixa eu se andar com ele. Deixa eu fazer alguma coisa para ver se ele é crente mesmo. Deixa eu tocar na vida, na saúde dele. Aí Deus disse: você pode tocar. Eu estou relatando aqui, não estou citando como está na essência da palavra. Você pode tocar, só não pode tirar a vida dele. Na vida você não toca, mas pode, eu te autorizo a você se andar com Jó, em outras palavras. Outra vez, meu querido Edson, Satanás queria se andar com Pedro. Aí Jesus disse: Pedro, eu orei por ti para que Satanás não se andasse contigo. Vocês estão pensando que o inimigo brinca de ser inimigo? Que ele brinca de tentar? Não, ele tenta de verdade. Ele quer destruir de verdade, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quem crê assim, diga amém. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Deus quer te dar vida e em abundância. E nós vemos que Deus permitiu para provar a Satanás que Jó era fiel. E ele, no seu relato, na sua parábola, diz: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Jó está citando uma parábola. A dificuldade de Jó era tão grande
que ele citava este ensino para até nos fazer lembrar de que nas horas das dificuldades, Deus está conosco, Deus continua conosco. E Deus estava com Jó. E ele dizia assim: estava comigo. E os meus meninos, toda a igreja, e os meus meninos em roda de mim. Porque Jó orava pelos filhos. Os filhos de Jó não queriam muita coisa com Deus. Eles não queriam. Eles gostavam das festas, gostavam dos bacanais. E Jó estava sempre pedindo a Deus. Eu estou falando da adolescência, já adultos. Mas quando eles eram pequenos, eles estavam em redor de Jó. Aí Jó se sentia feliz. Olha os meus meninos aqui. Não é tão bom quando nossos filhos estão juntos, a gente? É ou não é, missionário amado? Estão ali pertinho. Não é assim, meu querido Edson? Pertinho. Quem gosta quando os filhos estão perto? Levanta a mão aí. Você que é casado. É muito gostoso quando os filhos estão perto. Mas chega uma hora que eles começam a voar, a sair. E é necessário. Sabe por quê? Porque os filhos são como uma lança. Nós geramos, retesamos o arco, fazemos a mira e lançamos. Você lança, agora tem que ter cuidado para você retesar o arco certo, para você fazer a mira certa, para que quando o seu filho for lançado, ele caia no lugar certo. Amém? Você que é jovem, você que vai casar, aprenda isto. Nossos filhos são como uma seta. Seta que eu estou falando, boa. Eles são flechas, né? Eu estou falando seta que é para você entender, porque é uma flecha que a gente lança com o arco. Apruma bem a tua mão. Zela bem dos teus filhos. Ensina bem, porque eles não ficarão contigo. Eu já falei com a pastora Isaura. É eu e você, minha filha, daqui a alguns anos, porque a gente já retesou o arco, já fez a pontaria e a flecha vai voar. Acabei de apresentar aonde ele vai cair. Não foi assim? Então, acontece isso. Ele vai cair nos braços da Juliana. É ou não é, igreja? E é assim que acontece. Eu também sou uma flecha. Meu pai está lá em Natal, a minha mãe já está sepultada. Eles me lançaram. Eu já fui para Brasília, já fui para o Rio, já morei aqui em Salvador, já morei em vários lugares do Brasil. Eu estou aqui, eu sou uma flecha. Diga para o irmão que está ao seu lado: os nossos filhos são como flechas. A quem não é casado, fique preparado, que vai ser flecha também. Não tem escapatória. Então Jó, ele se sentia feliz quando os seus filhos estavam ao lado. E ele diz assim: quando levava os meus passos em manteiga, ou lavava, desculpem, e da rocha me corria ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços que viam se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé em respeito a Jó, o homem mais rico, cheio de camelos, muita riqueza. Acontece isso. Acontece isso. Às vezes, quando a pessoa chega a um ponto de ser vereador, ser secretário, ser um prefeito, ser uma autoridade na cidade, todo mundo quer cumprimentar, quer falar. É ou não é? É isso. Chega aquele momento que você vai ter um destaque. Digam todos comigo: se Deus não me deu ainda esse destaque, Ele vai me dar. É direito de todos. Um dia você vai aparecer. Um dia alguém vai saber que você existe. Um dia Deus vai mudar a sua história. Um dia essa realidade chega na tua vida. Aleluia! Porque Deus é Senhor de todos. Então, quando Jó passava, as pessoas se colocavam em pé, irmã Jonita. Está passando Jó, o homem mais rico do Oriente. Olha, está passando Jó.
né? Este homem é muito importante. Vocês vão saber por que ele era importante. Espera um pouco, né? Vamos lá. E nós vemos que os príncipes caminhavam às suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. Ou seja, quando Jó falava, todo mundo silenciava. Quem vai discutir com alguém que tem sucesso? Tem pessoas que não vigiam e querem ensinar a alguém que já se estabeleceu na vida. É bom a gente aprender, observar, ouvir, porque certamente um dia a gente chega lá. E nós vemos que Jó tinha esse privilégio. Vemos, eu estou discorrendo aqui para que vocês entendam, a voz dos chefes se escondia e a sua língua se pregava ao seu paladar. Ou seja, emudeciam quando Jó falava. E Jó era muito sábio. Ouvi-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava, olha só aqui o segredo. Eu quero que a igreja, por favor, pregue agora comigo. Diga, Jó, eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Vocês sabiam que um dos grandes segredos é a gente ajudar os outros? É você socorrer o necessitado? Tem muita gente, eu vou falar abertamente, eu não vou negar. Nós estamos no último culto da vitória do ano, que pede a Deus um ano abençoado, que pede a Deus vitória, mas o que ela ganha é só para ela não reparte com ninguém, ela não dá nada para ninguém. É eu e eu. Não faz nada, não ajuda na família, não ajuda na sociedade, não ajuda na vida familiar. Aqueles que são parentes, ele não faz nada, ele só quer embolsar, só quer guardar. Ele acha que vai, quando morrer, no caixão tem uma gaveta grande para levar esse dinheiro. Não leva nada. Na hora que você e eu morrermos, não levamos nada para a sepultura. E se colocar, alguém vai lá, cava a sepultura, tira o ouro e você vai ter que passar a ser pó. Porque do pó viemos, ao pó voltaremos. E precisamos ajudar uns aos outros, porque as pessoas precisam de ajuda. Eu não estou falando de alguém que é aproveitador. Estou falando de quem precisa de ajuda. E nós vemos que Jó livrava o miserável. Diz ainda no versículo 13 que a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Tinha uma viúva, não tem emprego, os filhos não cuidam dela, Jó ia lá e cuidava, dava a mão amiga. Esse é um grande segredo, Edmilson. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não faz nada por ninguém. Toda igreja chega comigo, pastor, aqui não tem ninguém. Oi, toda igreja diga, nós ajudamos sempre. Amém, igreja? Ajudar. Inclusive é um pecado grave quando você pode ajudar que não ajuda. Agora, quando você não pode, não pode. É para ser ajudado. Aí diz Jó ainda, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Ele diz que cobria-me de justiça e ela me servia de vestido. Com manto de diadema era o meu juízo. Olha o que ele fala aqui já para a gente concluir. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Tinha alguém cego em dificuldade? Jó estava junto. Tinha alguém coxo, mancando em dificuldade? Jó estava junto. Ele fazia algo pelo necessitado. Dos necessitados eu era pai. E as coisas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. É aquele detalhe. Fulano, como está fulano de tal? Como está aquele irmão? E aquela irmãzinha que não tem dinheiro para comprar um remédio, como ela está? Você já fez alguma coisa por ela? Vê como ela está. Se ela, não é, Ceci? E a gente vai
abrindo o coração, vai ajudando. O bem que Deus te dá, a empresa que Deus te dá, o recurso que Deus te dá, lance o seu pão sobre as águas. Algum dia você vai encontrar. Algum dia Deus vai te abençoar. Algum dia Deus vai te dar em dobro. E nós vemos que Jó, nessa luta diabólica que foi o Satanás que quis destruí-lo, matá-lo, e nós vemos que ele superou. Até a mulher de Jó, ela não foi inteligente em determinado momento, apesar de ser uma guerreira, de ter ficado com ele muitos anos, muitos dias, ferido, cheirando mal, sem dinheiro, sem mansão, sem amigos, sem pompas, sem alguém se levantar para ele, sem alguém reverenciá-lo. Ele estava lá, sentado, me permita a linguagem só para ilustrar, com um caco, sabe, de telha, coçando aquelas feridas. Jó estava chagado. Eu creio que as moscas pousavam sobre ele. Eu creio que a aca, o mau cheiro, tomava conta dele. Mas ele naquela miséria, ele naquela situação, ele já tinha perdido tudo. Ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. A igreja se coloca em pé e diga: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia, glorifica a Ele, aplauda a Ele, porque Ele se levanta sim, Ele abençoa sim, Ele dá outra chance sim. O nosso Redentor vive. É por isso que lá no capítulo 42, versículo 12, 13, diz assim, eu vou ler até o 17, só para você entender melhor. Sei que muitos já conhecem, nem precisavam ouvir isto, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. Diz assim o 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, antes ele tinha 7.000 camelos, ou seja, em dobro, eu creio que dobrou, não é assim? Hein, pastor Davi, me ajuda aí, se eu estou errado ou certo. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome, aí eu não vou ler, nome das meninas, não vou ler, vou deixar para depois. E diz aqui no 16, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Filho e filho dos seus, toda igreja comigo, filho, neto, bisneto, 140 anos. O diabo pensou em matar, em destruir. Deus deu vida longa. O diabo quis tirar, eu vou acabar com ele. Deus, não. O dono do ouro sou eu, o dono da prata sou eu, o dono dele sou eu que dei, eu que permiti tomar, mas Deus deu de volta. Quantos aqui acreditam que Deus pode dar de volta, que Deus pode restituir? Você pode perder este ano, mas no próximo Deus pode te dar muito mais do que você imagina, porque Ele é poderoso. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Você está no último culto da vitória, e a igreja declara comigo, porque há poder em nossas palavras. Digam assim comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a minha família, que eu, seremos vitoriosos para a glória de Deus e em nome de Jesus.
eu estou falando de fases. Já vou concluir. O apóstolo Paulo, ele passou por tantas dificuldades que ele declarou: eu aprendi a viver com pão ou sem pão, a ter e não ter. A gente tem que ter cuidado, porque em determinados momentos da nossa vida chega a hora de não ter mesmo. Sim ou não? Agora você vai morrer, vai desesperar? Não, Deus está te vendo. Deus está contigo. Que em 2018 você continue fazendo a campanha. Que em 2018 você não desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Aquele que vem a Ele não lança fora, em hipótese alguma. Vamos com a bênção apostólica com o pastor Isaac. Jário, um abraço, um carinho a todos vocês que estão ligados na Cima de Chile FM 87.9. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo aqui em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.